Amor, últimas semanas. O que a senhora tem? No lugar do coração, como é que a senhora pode ser tão vazia de sentimento, de amor? Leonardo não perdoa Branca e perde o controle. Você vai até o jornal, até o juiz, você vai à praça pública, ajoelhar e pedir desculpa pra Milena que você não não. Nesta segunda, Por Amor. Globo, um caso de amor com o Brasil. Assista agora ao programa gratuito do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral em cumprimento à Lei número 9.096. E dentro de 20 minutos, capítulo inédito de Por Amor. Este é um programa que fala das lutas do povo brasileiro e da trajetória de um grande partido, o PMDB. É sobretudo uma história de coragem e lealdade aos princípios democráticos. É também a história de um líder partidário, de alguém que, mesmo com origem humilde, conseguiu triunfar na luta por seus sonhos, que para defender a liberdade, enfrentou a força e a arrogância, que nunca desistiu de batalhar por uma vida melhor para o nosso povo. É a história de um líder que venceu a pobreza, venceu a perseguição política, venceu a doença, venceu todos aqueles que o traíram e tem cada vez mais força para continuar lutando. Interior de São Paulo, linha Mogiana, quase divisa com Minas Gerais. Aqui, no pequeno distrito da Igaçaba, numa casa humilde, nasceu Orestes Quércia. Seu primeiro grande sonho era ser maquinista da Mogiana. Mais tarde, o poeta e amigo Josafá França diria: a cidade era pequena e nela não cabia um sonho maior. Entregar leite na vizinhança, vender guloseimas da estação de trem, o menino trabalhava por necessidade, mas também por vocação, pelo prazer de se comunicar, pela satisfação de bom negociante. Eu fui muito amigo do Quércia na infância, quando nós tínhamos uns 13 ou 14 anos, e eu fiz o ginásio junto, nós fizemos o ginásio junto. E nas horas vagas a gente fazia alguns negócios, tipo comprar bicicleta assim velha, reformávamos, pintávamos e vendíamos. Comprávamos caixa de tomate, fazia os pacotes de 1 quilo e vendíamos na rua. O pai de Orestes, Otávio Quércia, pequeno comerciante e agricultor, residiu com a família durante alguns anos em Pedregulho, sede do município. Mas a doença de sua mulher Isaura obrigou-o a se mudar para uma cidade maior. Os sonhos do menino Orestes iam ganhar espaço. O pequeno maquinista se preparava para comandar a locomotiva que move o Brasil. Campinas, a segunda maior pobre do interior. E ele venceu. Em 1958, ingressou na Faculdade de Direito da PUC. Logo, sua determinação foi mais uma vez posta à prova. Sua mãe faleceu depois de um longo sofrimento. Para apoiar sua família, Quércia trabalhou com obstinação. Era escriturário no DR, locutor da Rádio Brasil Cultura e repórter do jornal Diário do Povo. Suava do canto do galo ao pio da coruja. E mais, revelava um enorme talento empresarial. Começou vendendo lotes nos bairros periféricos e se transformou num dos maiores empreendedores imobiliários da região. Os condomínios Parque da Nova Campinas, Alto da Nova Campinas e o Jardim Sumarezinho são marcas da sua ação empresarial. Organizou um dos primeiros consórcios de automóveis do país, que administrou a entrega de 4.000 veículos na década de 60. O moço da cidade pequena ganhou a confiança do povo e revelou sua paixão pela política. Como vereador, defendeu as causas populares. Logo, Quércia se tornava deputado estadual e, antes dos 30 anos, era eleito prefeito de Campinas pelo MDB. Um dos slogans da campanha de Orestes Quércia foi:
um empresário de sucesso para administrar a cidade. E ele repetiu na vida pública o sucesso da iniciativa particular. Quércia sempre foi um político empreendedor. E a obra de Quércia como prefeito de Campinas nunca foi igualada. Na verdade, Quércia preparou a cidade para o ano 2000. O Orestes me contou um caso interessante. Quando ele veio para Campinas, muito modesto, não é? De Pedregulho, mudou-se para Campinas. Ele desejava, ele sempre foi assim aficionado ao esporte. Ele desejava frequentar clubes esportivos na cidade e não tinha meios. E quando prefeito, ele resolveu construir várias praças de esportes na cidade de Campinas. Quércia encerrou seu mandato como um dos maiores prefeitos que Campinas já teve. E se entregou de corpo e alma a uma luta que marcaria a história do Brasil: o fortalecimento do MDB. A administração em Campinas, sempre voltada aos interesses dos mais humildes, levou Quércia ao Senado da República. Foi uma campanha memorável. Quércia saiu de 5% nas primeiras pesquisas para a conquista da maior votação proporcional de toda a história: 70% dos votos de São Paulo. Como disse Ulisses Guimarães, as eleições de 74 foram uma tempestade que ajudou a afastar as nuvens do autoritarismo. A vitória de Quércia foi fundamental para a ampliação dos espaços democráticos e o apressamento do fim do regime militar. Como senador do MDB, Quércia teve como grande marca a coragem. Foi autor do projeto de uma CPI para averiguar o desaparecimento de presos políticos, entre os quais o ex-deputado Rubens Paiva. Defendeu os trabalhadores nas greves do ABC e teve seu carro atacado com bombas de gás quando defendia o líder sindical Emilson Simões, o alemão. Foi o único senador presente ao enterro do jornalista Vladimir Herzog, morto em prisão do regime militar. E o Quércia tinha um trabalho que era exatamente aquele de estar junto aos setores da população que sentiam a necessidade de lutar contra, de resistir contra o regime militar em outros pontos do país. Em 82, Orestes Quércia disputou a indicação do PMDB para governador, ocasião em que consagrou a sua grande marca política: a lealdade. Tendo conquistado 37% dos votos dos convencionais, aceitou ser vice de Montoro. Como vice-governador, coordenou a famosa Frente Nacional Municipalista, lutando pela melhoria da arrecadação municipal e comandando a corajosa marcha dos prefeitos a Brasília. Ato que se constituiu num dos acontecimentos políticos mais significativos desse país. Sob a liderança de Orestes Quércia, a Frente Municipalista contribuiu decisivamente para a redemocratização do Brasil. Quércia foi um líder ativo da campanha das diretas, sempre incansável. Ele percorreu o Brasil e lutou até o fim pela aprovação da emenda que devolveu ao povo o direito de escolher seus governantes. Em 1986, Orestes Quércia foi o candidato do PMDB ao governo de São Paulo. Seus adversários eram típicos representantes das elites, homens que fizeram suas carreiras à sombra do regime militar, sem qualquer compromisso com os interesses populares. Mas o povo estava ao lado de Quércia. A eleição de Quércia, mais uma vez, virou uma página na história de São Paulo. A criação da Secretaria do Menor fez com que as crianças de rua tivessem uma orientação adequada, com pessoas competentes, dando a elas dignidade e respeito. É lamentável que outros governos não tenham tido a capacidade de continuar com esse trabalho de valorização do ser humano. Quércia foi o melhor governador da história de São Paulo. Sempre defendeu os mais pobres. Seu primeiro ato criou a Secretaria do Menor, que atendeu 200 mil crianças, retirando-as da rua. Através de educadores, eram encaminhadas a casas abertas, circos-escola, Casa Renascer. Suas realizações mereceram premiações da Unesco. Com Quércia, São Paulo pôde contar com um governo de grandes realizações.
Na área da habitação, ele demonstrou todo o seu compromisso com a população. Seu programa habitacional garantiu moradia para milhares de famílias. Foi pioneiro no projeto de mutirões, onde a mulher teve grande participação, sendo ela a titular da casa própria. O PMDB é desenvolvimento. Foi no governo Quércia que teve início a construção da ponte rodoferroviária sobre o Rio Paraná, que vai ligar o centro-oeste brasileiro ao Porto de Santos, encurtando distâncias, diminuindo custos, gerando divisas e empregos para o Brasil. Quando Orestes Quércia iniciou seu governo, pesquisas mostravam que para mais de 50% da população, o grande problema do Estado era a segurança. Ao final do seu governo, segurança deixou de ser problema e aparecia em apenas 4º lugar, com 8% das pesquisas. Quércia dobrou o número de distritos policiais, construiu 22 presídios, modernizou a polícia, contratou 33 mil novos policiais, instituiu o batalhão escolar. Naquele tempo, a população de São Paulo não vivia aterrorizada com a violência. A mulher, por exemplo, até hoje tem o seu espaço de denúncia, a Delegacia da Mulher. Foi no governo Quércia que ela foi implantada na maioria dos municípios de São Paulo. Nunca um governador se preocupou tanto com a segurança da população de São Paulo como Quércia. Ele duplicou o número de delegacias da capital. Todos os sequestros ocorridos durante o seu governo foram resolvidos e os sequestradores presos. É disso que São Paulo precisa. O desenvolvimento do Estado contribuiu para a criação de empregos. Orestes Quércia construiu 8 mil quilômetros de estradas vicinais e duplicou a Anhanguera, a Washington Luiz, a Dom Pedro I, a Santos Dumont, a Faria Lima, a Pedro Tax, a Piaçaguera Guarujá, diversos trechos da Marechal Rondon e iniciou a Carvalho Pinto. Ligou o ABCD a São Paulo através da linha de trólebus. Praticamente duplicou o metrô existente na capital. Construiu o canal que ligou os rios Tietê e Paraná, formando a maior hidrovia da América do Sul. Essas obras até hoje contribuem para o desenvolvimento do nosso estado. Graças a Quércia, São Paulo cresceu, gerou empregos e teve muito progresso. Nós, deputados estaduais, apoiamos e aprovamos um dos únicos programas habitacionais do país, que é o Programa de Casas Populares para os Trabalhadores de São Paulo. Com este programa, que existe até hoje, o governo Quércia entregou mais de 100 mil casas a trabalhadores de baixa renda. Quércia construiu hospitais e centros de saúde como nenhum outro governador. Elevou os investimentos em saúde de 3% para 12% do orçamento estadual. Na área da educação, Quércia inovou, instituiu o Cefans, Escola para a Formação de Professores, onde eles recebem salários para estudar. Construiu 9 mil salas de aula. Criou a jornada única de 6 horas com merenda. Inaugurou a Universidade Livre de Música, cujo primeiro reitor foi Tom Jobim. Na área cultural, Quércia fez oficinas culturais, idealizou e tornou realidade o Memorial da América Latina. Criou a Casa das Rosas na Avenida Paulista e o que existe hoje no Parque Vila Lobos. Eu soube que um garoto negro, jovem, negro, pobre, morador do fundão da Zona Leste, acaba de ganhar uma bolsa para ir fazer um curso de roteiro de cinema nos Estados Unidos. E ele aprendeu a fazer roteiro de cinema numa das oficinas culturais que o Quércia montou aqui em São Paulo. O governo Quércia deu autonomia às universidades, estadualizou a universidade em Bauru, que hoje é o maior campus da Unesp em São Paulo. Durante o seu governo, São Paulo teve pela primeira e única vez uma política cultural. Isto significa cidadania para milhões de pessoas. Quércia sempre defendeu o Banespa. Impediu na justiça que falsos balanços fossem publicados e mostrou a verdadeira força do Banco do Estado de São Paulo. Na última década, foi no governo Quércia que menos cresceu a dívida do Estado com o Banespa e mais apareceu a vocação do banco como instrumento de desenvolvimento. Privatizar o Banespa será um crime contra os interesses do Estado, uma desconsideração aos seus funcionários e um desrespeito com São Paulo. No poder, Quércia sempre foi leal aos companheiros e à palavra empenhada. A sucessão do presidente Sarney se deu durante seu governo em São Paulo.
Quando tudo indicava sua candidatura à presidência, ele mostrou mais uma vez o seu desprendimento, apoiando o presidente do PMDB, Ulisses Guimarães. Quércia encerrou seu governo em São Paulo sob as bênçãos do povo e com grande índice de aprovação pública. Quando o PMDB governou São Paulo, a nossa preocupação foi com os mais pobres. Nós construímos escolas, creches, estradas e casas populares. Administrar é resolver problemas. Quércia resolveu o problema da sangria que a VASP causava aos cofres públicos do estado de São Paulo. A privatização da VASP foi um exemplo de transparência e lisura da administração de Orestes Quércia. Foi a mais investigada privatização feita até hoje. E o Ministério Público Federal determinou o arquivamento de todas as denúncias, atestando a sua correção para o interesse público. Orestes Quércia conseguiu também o que poucos conseguem: elegeu seu sucessor. Essa demonstração de força desencadeou contra ele uma das piores perseguições políticas que já ocorreram na história do país. Com a ajuda do seu sucessor, exemplo da criatura que se volta contra o Criador, seus adversários, movidos sobretudo pelo preconceito, tentaram de tudo para atingi-lo, levantando todo tipo de mentiras contra a sua administração. Conseguiram prejudicar sua campanha presidencial, mas não conseguiram atingir sua honra. Os processos instaurados foram todos arquivados ou vencidos na justiça. Uma fiscalização da Receita Federal em todas as suas empresas acabou proporcionando a ele um atestado de idoneidade que poucos têm no país. Quércia deu um exemplo de correção quando contratou a empresa de auditoria Televisão, uma das mais importantes do país, que atestou a legitimidade de todo o patrimônio que angariou durante a sua vida empresarial. Orestes Quércia é um vencedor. A determinação e a garra que ele demonstra, até nos momentos mais difíceis, é admirável e contagiante. A grande qualidade política de Orestes Quércia, reconhecida até pelos adversários, é a lealdade e o respeito à palavra empenhada. No entanto, por uma circunstância do seu destino, tem sido vítima constante de falsos amigos e traidores. Quando iniciou sua campanha a governador, foi abandonado pelo governo ao qual pertencia, que lançou contra ele a candidatura Antônio Hermílio. Os candidatos a senador na chapa de Quércia, Fernando Henrique e Mário Covas, montaram um comitê com Hermílio contra Quércia. Apesar disso, Quércia venceu as eleições. O povo conhece e despreza os traidores. Eles mudam de acordo com o vento. Mas uma coisa permanece: fazem sempre o jogo dos ricos e poderosos, desrespeitando os interesses da população mais pobre. O povo sabe que gente como Quércia é traído por suas qualidades, principalmente por estar sempre ao lado dos mais necessitados. A história de Orestes Quércia se confunde com a história do PMDB de São Paulo. É uma história de realizações em benefício da população do nosso estado. O PMDB de São Paulo é oposição aos governos estadual e federal. Sob a liderança de Quércia, nós vamos brigar para que o nosso estado retome o seu desenvolvimento. Eu sempre enfrento os problemas de frente. Sou um homem de fé, do interior, família italiana, religiosa. Procuro cumprir sempre os meus compromissos. Nas minhas empresas fiz milhares de negócios, sempre com sucesso. Na política sou correto com os líderes e com o povo. Quando governei São Paulo, sempre lembrava que era governador de todos, ricos e pobres, mas que nunca iria esquecer ter sido eleito pelos pobres. O governo que realizei foi o cumprimento desse compromisso. Hoje a minha grande motivação é novamente levar o PMDB a governar São Paulo. Nós precisamos reagir à política econômica que está destruindo o impulso vital do Brasil. A falta de investimentos sociais, o desemprego, a falência das empresas, o abandono da agricultura, a falta de segurança nas ruas mostram a verdadeira face das pessoas que estão no governo. Os ricos vão ficando cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, e isso não está certo. A vocação do nosso país é o crescimento, não o retrocesso.
Temos que garantir a estabilidade da moeda, mas com desenvolvimento, progresso, pleno emprego, salários dignos, justiça social. Essa é a grande missão do PMDB. Orestes Quércia não se abate. É um político vitorioso. Um homem simples e leal, com inabalável fé em Deus. Venceu a pobreza, venceu a perseguição política, venceu a doença, venceu todos aqueles que o traíram. E, como sempre, continua firme na liderança do PMDB. PMDB. Estabilidade com desenvolvimento.